Túlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 8 de maio de 2010, sábado. O verbete é o 1561. 4 páginas, 45 logias e 8 máximas. O tema é tranquilidade. A especialidade é a serenologia. Definição. A tranquilidade é a qualidade de tranquilo, ou estado no qual a consciência está tranquila, isenta de inquietações, de agitações, de perturbações ou de alvoroços. A autopensionização carregada no PEN, o início da serenologia, a força presencial pacífica, o poste pessoal de segurança, a busca da tranquilidade íntima, o fato de se dormir cada noite com tranquilidade sem insônia, a supersapiência como sendo a tranquilidade quem conhece os bastidores da vida, os necessários momentos de tranquilidade para a recuperação holossomática, a aceitação serena das crises de crescimento. Agora, na argumentologia tem a taxologia e a caracterologia. Na primeira, nós falamos sobre as 6 categorias de estados de tranquilidade mais comuns. E na caracterologia, nós falamos de 5 categorias de estados específicos de tranquilidade intraconsciencial. Agora, na remissiologia, tem 15, nós chamamos a atenção. Antagonismo, bem-estar, mal-estar. Bem-estar, compreensibilidade, eutimia e zona de conforto. Frase enfática. O estado de tranquilidade pessoal da consciência precisa, racionalmente, ser sempre qualificado de acordo com a autopriorologia, a autocosmoeticologia e a autoevoluciologia. Você desfruta de períodos de tranquilidade? Tranquilidade de qual categoria? Operosa ou perdurária? Porque tem pessoa que tem muita tranquilidade, mas espreme a vida dela, não dá nada. Então isso não adianta, né? Aí a tranquilidade é marota, problemática. Pergunta. Sou estudante veterano da Conscienciologia pelo IPC Rio de Janeiro. Recentemente, tendo tido projeções conscientes involuntárias, onde sempre tem que as interromper por sensação de dor na região direita do psicossoma, na ocasião da decolagem e imensa dificuldade de volitação. O que pode ser isso? Quais as hipóteses? Talvez falta de correta MBE e acarreta como consequência a estagnação do esplênico chakra. Olha, se você tem na região direita, pode ser algum processo hepático, uma hepatopatia. Seria bom fazer uma análise. Quais são os exames que ele deve fazer? Fala aí para nós. Porque o processo da energia, ele joga o diagnóstico na cara da pessoa. Então é preciso a pessoa ver isso. Mas fala para nós aí que você é especialista. Ele pode procurar um clínico para fazer os exames de laboratório, dosagem das enzimas hepáticas e uma ecografia hepática para começar e direcionar o segmento. É uma ecografia. Isso. É isso? Uma ultrassonografia hepática. Seria bom. Tenho 46 anos e desde os 14 estudo o espiritualismo. Comecei com o kardecismo, mas recentemente conheci o racionalismo cristão. Finalmente me encontrei na conscienciologia. O senhor poderia fazer algum comentário sobre o racionalismo cristão? Suas origens, suas opiniões sobre o mesmo? Olha, eles tentaram arranjar por aí um processo de racionalizar o processo, mas não conseguiram um nível adequado ou satisfatório, razoável. Agora, você com entendimento do kardecismo, do racionalismo cristão, você vai entender mais a conscienciologia. Esse ajuda a gente fazendo críticas, heterocríticas, refutação dos dados que nós temos escrito. Por favor, veja a enciclopédia. Tem os dividis. Olha lá o dividi da enciclopédia e desanque com o que você encontrar. Você vai poder nos ajudar aqui na elaboração da enciclopédia. Como passar para a grande maioria das pessoas que o corpo e o psicossoma são apenas veículos para a consciência imortal? Como chamar a atenção das pessoas para a priorização das vivências da consciência?
Como prestar assistência aos dias somados sem utilizar a noção de Deus e Atacom? Desde já agradeço a atenção e quero dizer que o livro já está sendo fecundado na intimidade da minha consciência. Deve ter sido algum livro que a gente mandou para ele, né? O caso todo aqui, vamos entender bem a situação. A gente deve informar as pessoas daquilo que a gente sabe e não tentar convencer ou persuadir a pessoa, o interlocutor. Agora, além daquilo que a gente fala, o melhor que faz é dar um exemplo para as pessoas. Agora, acabe com o problema de Deus em Atacom, expondo o que é Atares com calma e o princípio da descrença. Porque tem lógica. Contra a lógica, ninguém vai brigar, porque é baseado em fatos. Arranja alguns fatos como gancho didático para você expor a situação, que a pessoa fica sem saída. Porque contra fato ninguém pode brigar. Agora, o processo é saber usar a argumentação baseada nos fatos. Isso ajuda, informa melhor. Agora, não mostre nenhuma ideia de convencimento perante a pessoa, de doutrinação, de dogmatização. Você está aí para estudar do jeito que ela está. Vamos pesquisar todo mundo junto. Meu problema é chamar todo mundo para pesquisar, mesmo aqueles que estão contra a ideia da gente. É necessário que haja a diferença de opinião. Isso é muito importante. Unanimidade significa ou repressão, ou ditadura, ou burrice. Esse negócio é brabo, esse negócio de muita unanimidade, se desconfiar. Uma vez ou outra é lógico que acontece, mas sempre é perigoso. O que você pode me informar a respeito de pessoas que morrem e logo após trazem notícia utilizando o corpo e a mente de outra pessoa? Isso aí que você está falando é incorporação, a psicofonia. Olha, isso tudo a gente já estudou no Espiritismo, em vários lugares. Mas isso é secundário. O ideal é o seguinte: vai estudar projeciologia, saia do seu corpo e vai verificar por você, averiguar as coisas diretamente por você. Elimine os intermediários, isso é que é o ideal, os atravessadores. Vá direto aos finalmente por você mesmo. Em Parapatologia, página 6, segunda linha, as vivências em comunex evoluída. É o que a Margarida estava falando, que ela está querendo viver lá, uma delas. Estive por vários anos ligado à Fraternidade Rosa Cruz. No entanto, não tem lembrança de projeções lúcidas nessa comunex. De qualquer maneira, essa escola faz parte do meu caminho evolutivo. Quando o professor fala de comunex evoluída, refere somente a interlúdio. Existem outras comunex nessa categoria? Existem, mas o problema é acessá-las. Agora, outra coisa, a Fraternidade Rosa Cruz começa a estudar o processo da projeção consciente no 6º grau. A pessoa só atinge a projeção direito mesmo no 11º grau. Quer dizer que você passou por lá e não viu nada disso, do jeito que você está falando. Agora, lá, tipo iniciação, eles só dão valor e observação, atenção para as pessoas que vão crescendo nesses graus. Você não deve ter chegado ao 11º grau, está na cara. Estou só te falando por causa das coisas que a gente conhece, já atingi tanta gente lá, muita gente já trabalhou conosco, foi embora, deu problema e tal. Agora, gente, eu queria dizer que hoje mesmo que nós vamos ter lá, amanhã. Amanhã nós temos a sessão pipoca, não é isso? Que vai ser passado Uma Chance para Viver. É o Living Proof. É um filme que eu mesmo indiquei de 90 minutos. O processo é o seguinte: para quem se interessar, para ver pesquisas e muito testes sobre o processo de tratamento revolucionário contra o câncer. O filme é muito bem feito. Agora, a turma lá, conta com a presença de todos e mais momentos de interconvivência sadia, com entretenimento útil e reeducação social consciencial. R$5 pelos comes e bebes. A entrada é gratuita. Só R$5 pelos comes e bebes, está falando aqui. Tá certo? Eu confio em vocês que vocês vão aparecer lá. Esse filme vale a pena. É indicado por mim. Eu quero lembrar porque quando às vezes o povo aparece lá, não é isso? Então é bom a gente falar. Uma outra coisa. Isso é amanhã. Agora, hoje, no Salão Internacional do Livro, lá na feira, vai ser lançado aqui o JK e os Bastidores da Construção de Brasília, do Alexandre Nonato, pela Editares. Vale a pena vocês verem. Isso é o trabalho da Editares, muito bonito. De modo que é às 17 horas. Eu vou ver se vou estar lá com o Pedro
e a Cristiane, para a gente ver se está tudo bem, se não precisa de algum auxílio, né? Segurar um livro, um volume, qualquer coisa para mostrar, né? Vamos ver o que dá. Agora, ó, eu estou aqui com uma peça da imprensa conscienciológica fora de série. Jornal da Intex, ano 15, número 21. Está acabando de sair, está quente. Agora, papel couché, o máximo. E está falando aqui, ó, psicograma parapsíquico pessoal. É um curso de psicograma parapsíquico pessoal dado pelo professor Pedro Fernandes. Agora, a revista aqui, ó, tem, a edição está falando Serviço de Apoio a Inversores Existencial, o cronograma das coisas do trabalho. E fala também no ciclograma parapsíquico pessoal, os dados. E tem uma entrevista com o professor Pedro Fernandes. Está muito bom. Além disso, tem um artigo aqui que é Pense Nisso, escrito aqui por Alex Beltrami. Está muito bem feito aqui essa. Eu quero ler isso depois. Se alguém quiser ver, pode ver aqui, depois se devolva, por favor. Eu quero ler depois, com calma. Eu acabei de receber ainda, não li. Não precisa a gente entrar nisso. Agora, sobre a tranquilidade, eu vejo que vocês estão muito tranquilos. Eu gostaria de fazer. Falando em tranquilidade, eu queria saber, aqui dentro do nosso grupo de intermissivistas, o que é o fator mais impeditivo, né, que gera mais conflituosidade? O que impede de chegar nessa tranquilidade maior? Olha, eu não acho que seja só o nosso holopensene, o nosso trabalho aqui, não. O que impede mesmo é a falta de parapsiquismo avançado. Domínio do estado vibracional, interassistencialidade prática, vivenciada. Isso às vezes cria conflito. Uma tranquilidade, ela aparece mais quando a pessoa está, vamos dizer, empenhada de uma maneira teática na interassistencialidade com o processo parapsíquico. Uma interassistencialidade parapsíquica. Por exemplo, TENEPS. A TENEPS leva a pessoa para a tranquilidade maior. Tem gente que, eu lembro disso aqui mesmo, no CAEC, lá no Rio, que chegava a pessoa e falava assim, você começou a praticar a TENEPS. A aura da pessoa tinha mudado. Hoje eu estou evitando de falar essas coisas, porque, entende? É muita gente e tal. Mas aqui eu falei para muitas pessoas, a pessoa chegava assim, você começou a praticar a TENEPS. Aí o cara falou, por que você sabe? Sua aura mudou. Está melhor. Então o processo da psicosfera é um negócio doido. Agora, a TENEPS é uma loucura. Agora, você viu a pessoa, passa 2 anos, ela sumiu, ela aparece. E você olha para ela, então você pergunta, você começou a praticar a TENEPS, você está fazendo TENEPS? Você está entendendo o processo da psicosfera, como é importante? Eu estou dando só um exemplo, tem uma porção de coisa nesse sentido, entendeu? Agora, ó, prático, é aquele negócio que eu estou falando, argumentação objetiva, palpável, concreta. Contra fato, a gente não pode brigar, isso é um fato. E olha, eu não estou falando do negócio de ser a TENEPS Santo Antônio, casamenteiro, não é nada disso. O processo é a tranquilidade da pessoa. Vocês têm que lembrar o seguinte, a TENEPS é como se fosse um reforço diário da ressoma. Esse me entende? Reforço diário da ressoma. Por quê? De vida para a procedência. A pessoa está sempre ligada, está sempre ligada, está sempre ligada. É igual aquela moça que deixou a mamãe, então todo dia telefona para ela. A TENEPS é o telefonema para a mamãe. Isso aí é que eu falei para a dona lá no Rio há muitos anos. Aquele telefonema diário. Você está entendendo como é que é? É uma saída. Aqui, nesse sentido, quais as profissões ou atividades que as pessoas que têm uma certa tranquilidade maior hoje priorizaram no passado para poder chegar? É nesse sentido também? Priorizaram mais o parapsiquismo ou você vê que tem alguma... É mais nesse sentido também? Já começou antes, né? Outra coisa, tudo na área da assistência, principalmente da saúde. Mais na área da saúde. Tem muito isso. Ok. As coisas existem mesmo. O problema é sério.
Você poderia fazer um contraponto entre o item 1 e o item 5? A tranquilidade amoral e a tranquilidade racional? A tranquilidade amoral e a racional. Presta atenção. Tranquilidade interconsciencial amoral. A sociopatia, o sniper. Presta atenção. Que é o atirador de elite. Agora, a tranquilidade interconsciencial racional. O apaziguamento emocional, a maturidade, a sabedoria, o heteroperdoamento, a anticonflitividade, a eutimia, o cético otimista cosmético. Vamos pegar aqui só um item desse aqui, do racional. Anticonflitividade. O sniper é baseado na conflitividade, ele mata os outros. Tudo que ele fala é baseado nisso. Você há de ver o filme que tem das entrevistas dos atiradores de elite, a jactância dele de ser o maior. De um dia para outro, o cara mata uma opção de gente com um tiro na testa, a 1 quilômetro de distância. Agora veja, você quer maior conflitividade do que essa? O cara matar o outro, e ele se jactar disso depois? Você pegou 2 extremos violentos aí, ô chefa. Mas é bem por isso. Ela pegou a moral e o racional aqui. Porque isso... Agora eu peguei só a anticonflitividade. Pronto. Isso nos leva à escala evolutiva, né? Que é com os réus transmigrados, com o serenão. Agora veja, aqui no sniper, logo depois do sniper, eu posso colocar aqui a autoconflitividade. Ou a heteroconflitividade. Não, é auto e hetero. Aí estão as duas. Você entendeu? Não, entendi sim. Agora, o sniper, eu já coloquei de propósito, que é sociopatia, né? E ele não é considerado sociopata. Por exemplo, os psiquiatras do Exército, do Pentágono, eles não acham que o sniper seja um sociopata. Agora, eu digo, ele é um sociopata. O cara aperfeiçoar tecnicamente tudo que ele pode, principalmente o principal, vamos dizer, sentido do corpo dele, que é a visão, ele aperfeiçoar com máquina para matar a pessoa na hora, a distância, sem nem a pessoa saber que foi ele que matou. A pessoa morre sem saber que morreu. Você está entendendo como é que é? Então, e nem de que, como foi, nem nada. Eu queria pensar... Ele vai 1 quilômetro, aquela lente com o processo todo, a luneta lá marca, a testa dele, dá um tiro, o cara morre na hora, nem viu. Agora, tem sniper que fala assim, não, até a gente abençoou os caras porque eles morreram sem dor. Eles bem viram que morreram. Tem cara que... Eu já vi a entrevista desse povo. Sniper é um negócio, se um dia aparecer um aqui, a gente tem que crivar esse cara de pergunta. Vocês vão aprender muito com a baratosfera. Por quê? É um baratosférico super aperfeiçoado. De alto nível. Uma coisa impressionante. Por isso que eu coloquei aqui, ó, quietinho, aí está aí. O negócio. Amoral. Não há moral nenhuma nisso. Não é bem tranquilo, porque ele está com jactância. Mas ele tem uma tranquilidade dentro daquilo que ele pode ter. Então, por exemplo, ele dorme à noite. E outra coisa, se sente um herói. Ele é um ícone, um ídolo. Gente, vocês querem coisa mais patológica que isso? Depois da gestão de bomba, talvez o sniper seja um dos piores. Eu já falei isso no Homo Pacífico, etc. Esse cara no Rio agora, né? Esse cara no caso do Rio, lá que teve 1 ano atrás, cerca de 1 ano mais ou menos. Eu não estou ouvindo nada. Fala assim. Teve um sujeito agora, lá num caso de... Não foi um assalto que teve uma refém, e o sujeito interviu, veio lá de cima, né? E deu solução no caso, né? E ficou sendo um herói, né? E agora a gente tem que saber. Mas veja, isso aí é um caso isolado. Agora o outro caso não. Ele está lá com um monte de gente. Tem cara que mata num dia 16. Como é que fica? Eu te falei que o meu bisavô, né, meu e do meu irmão, né, meu pai falou no Natal retrasado, né, que ele foi sniper na Primeira Guerra. Aí eu fiquei, putz, grilo. E profissão mesmo. Sniper é um negócio para muitas vidas. Agora, é uma dívida para
muitas vidas, né? E num caso desse, Valdo, num caso desse como lá do Rio, né? Que teve, acabou que a saída dentro do contexto lá foi das menos piores, né? Vamos dizer assim, né? Mas isso não livra... A primeira coisa é o seguinte, isso aí tem uma opção de gente, né? Quem é que permitiu isso aí? Quem é que deixou tal? Tem uma opção de coisa isso aí. Porque tem outros tipos de melhorar um sequestro. Não é só isso. Os assaltos podem ser tratados de outros modos. Não precisa de matar os outros. Por exemplo, a polícia de São Paulo, a polícia do Rio está matando gente demais. Isso aqui está pior do que o Iraque. Todos os dias matam gente. Precisava disso? O que tem de vídeo na internet, né? Fazendo de cinema, né? O caso do cara lá do Rio falando para mim, Valdo, eu estive pensando em fazer uma arma, mas você fala tanto nesse negócio de arma que eu estou em dúvida se devo fazer. Aí eu perguntei para ele, qual que é? É um arpão à distância. Então dá um tiro aqui, o arpão pega o cara e isola ele lá, assim, ó, como se fosse aquelas redes que caem em cima do sujeito. Eu falei assim, mas vem cá, como é que você vai fazer? Você vai ter que arranjar um canhão, porque só o peso dessa rede, presta atenção, como é que fica? A distância, como é que fica? Era uma saída para anular um cara que está matando todo mundo, por exemplo. É menos mal, né? É uma saída. Existe, mas agora ela não deve ser prática, porque senão o Rio e São Paulo já estaria usando, não é possível. Iraque. Não, existe isso aí, Mário, com carga, né, com descarga, mas não física. Você sabe que tem muita coisa que se faz que não entra em domínio público, porque não é prático. Fazer umas coisas que não sejam práticas é fácil, não quer dizer nada. E essa outra, a Alzira falou aqui desses extremos da tranquilidade, né, a moral e racional, e essa que vai no meio aqui, que você classificou de improdutiva, né? É intraconsciencial, mas improdutiva ao mesmo tempo. A improdutiva. Lá na caracterologia também, né? Tranquilidade intraconsciencial improdutiva. A terceira, isso. O Dolce-Farniente, aí a turma do Arendar. O desinteresse, a indiferença, a insensibilidade, a alienação, a autoexclusão, o egocentrismo, o boa-vida. Quer dizer, resumindo, 2 pontos, ou igual, Melex. Tá, mas ela é intraconsciencial nesse caso? O cara consegue ser... Ela é intraconsciencial improdutiva, quer dizer, Melex, Melim. O caso, por exemplo... O caminho vai ser esse, não tem jeito. O caso do cara que foi... Ela é tranquila. Quer dizer, tem gente que vai para o infernão com a maior tranquilidade. Tem gente assim mesmo. Queria saber se aquele caso Gente, eu já conversei com um cara que era lá de Uberaba, e ele falava que tinha matado 65. Ele era tranquilo. Tranquilo. Então, como era tudo rapaz de 12, 13, 15 anos, todo mundo citadão demais. Ele todo tranquilo, velhinho. Ele tinha 71 anos nessa ocasião. Falava que tinha matado já 65. Pelos cálculos dele. Loucura, né? Ele era cara do interior, naquela ocasião que ninguém, de qualquer maneira. Agora, eles achavam que ele tinha exagerado. Aí eu falei assim, se ele matou 2 ou 3, já é muita coisa. É serial killer. Mas então, dentro desse contexto homeostático do verbete, essa não é uma tranquilidade genuína, né? Verdadeira, né? Sei não, é uma tranquilidade, né? É um tipo de tranquilidade. Eu estou falando 5 categorias de estado específico de tranquilidade intraconsciencial. Tem cara que mata o outro e sai assobiando. Vai visitar a mamãe, vai tomar sorvete, vai ao cinema. Você não tem aquele filme? Matou a mãe e o pai, depois foi pro cinema. Não, mas tem um cara que foi pro cinema, tem um filme. Foi assistir não sei o que, uma comédia. Tem isso. Então, porque o sujeito não tem a ética dele, não tem, porque ele não interpreta a situação. É bom eu escrever assim uma coisa para vocês. Uma coisa é essa tranquilidade aqui, ó. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é aquela tranquilidade que o cara mata, faz assim no revólver lá no faroeste, põe aqui e sai, assobiando, como se não tivesse nada. Isso é outra tranquilidade, é isso que eu quero chamar a atenção. Agora, essa tranquilidade nossa aqui, ó, é de paz de consciência.
é domínio do sistema nervoso periférico. Tem certas partes da medicina, certas escolas, que acham que isso nem é possível ser dominado. Eles não entendem nada, né? Tem gente que acha que o sistema nervoso não tem jeito de dominar. Mas agora, a turma do Oriente não acha isso, não. Não, do Oriente não. Porque eles sabem das energias, né? Agora, então, até certo ponto, essa tranquilidade, ela não é... Então, a perturbação... Tem uma tranquilidade besta. Besta, né? E tem outra tranquilidade inteligente. É a inteligente que eu quero que seja. Mas, para saber disso, sei lá se no meio aqui aparece uma pessoa que é da tranquilidade besta, eu preciso da gente falar para ele. Você estava falando do contraponto, que é a questão da perturbabilidade. Isso é uma coisa muito séria. Como nós temos falado muito do Chico Xavier, eu vou falar uma dele. O Chico falava assim: eu sou uma besta espírita. Por quê? Ele trabalhava igual um burro, dia e noite fazendo assistência para os outros. Mas eu não sou um espírita besta. Isso era ele que falava. De modo que esse negócio de besta é um negócio muito sério. Nós somos bestas, ok, na interassistencialidade, mas não somos cosmoeticamente bestas. Porque senão o saldo da ficha vai procurar. Tem até um carro que é carro de carga, né? O pessoal fica brincando, é a besta, né? É a besta porque é de carga, não é porque é um imbecil, porque o carro nem tem personalidade. Mas é nesse sentido. Agora deixa eu te falar, perguntar uma coisa. Existe aquela besta de carroça disparada, né? A coisa de carroça disparada. A coisa do contraponto da tranquilidade, a perturbação, né? A perturbabilidade. Exatamente, aí o cara é besta. A perturbação do sujeito, então, só vai até o ponto que ele percebe que aquilo dali está culpando em conflito com a ética. Tem cara que não percebe que o seu sossego é doentio, o seu próprio sossego é doentio. Ele não percebe. Então, a falta de percepção, gente, é universal, cósmica. É um negócio muito sério. Agora aqui. Hoje de manhã completei a 18ª imobilidade física vígil. Tive uma paz íntima que se prolonga até nesse momento. Entrei no lapso de tempo onde ficou a sensação de que as 3 horas se passaram em minutos. Essa prática deve ser feita sempre que precisar. Quer dizer, sempre que for necessário, vale a pena. Outra coisa, você pode fazer isso em casa e não pagar nada. Gostaria de saber se o senhor poderia comentar algo sobre 2 personalidades que tem estudado, Herculano Pires e Maria Modesto Cravo. Herculano Pires foi um grande jornalista, conheci muito, uma grande personalidade. Ele era, antes de ser jornalista, um grande filósofo. Agora, ele escreveu uma porção de coisa, mas podia ter escrito muito mais. Foi um grande professor, fora de série. Dona Maria Modesto Cravo é uma amiga que me ajudou muito quando eu fui para Uberaba. Era a principal médium do Centro Espírita Uberabense e do Sanatório Espírita de Uberaba. Agora, ela é que recebia o Caíba Chuton. E ela mudava, virava uma personalidade macha, máscula, na hora. Ela era toda suave, feminina, uma mulher grande, mas bem feminina. E quando se manifestava o Caíba Chuton, a gente já sabia pelo jeito. Era eloquente, da oratória, da retórica. E ela falava, às vezes, com o Centro Espírita Uberabense, com 200 pessoas, e era incorporada lá falando. Essa mulher era forte, sério. Ela foi muito amiga do doutor Inácio Ferreira. Eu conheci bem de perto. Outra coisa, o marido dela era o Major Cravo, que permitiu que eu, rapaz, menino, participasse das sessões de desobsessão junto com ele. E essas sessões lá também, às vezes, tinha 200 pessoas. O Centro Espírita Uberabense é grandão, até hoje. E o Major Cravo era um homem que dirigia a sessão de desobsessão. Sabe, másculo. Diferente dela. Quem fez ou quem faz a TENEPS precisa se deslocar, poderá fazê-la de onde estiver? Pode, por necessidade, mudar de horário? Olha, TENEPS, o tenepsista ou a tenepsista tem que conversar com o amparador de função da TENEPS.
Isso é que é o ideal, para ver o que é que faz. O professor ficou consciente durante todo o seu período de coma, fazendo o quê? Não fiquei consciente, não. Eu tive consciência de lapso, de vez em quando eu tinha com a coisa toda. E no fim eu tive maior, no fim da história. Mas no início, não. No início eles estavam me reforçando o corpo lá, porque eu estava com dezenas de escoriações, não estava fácil. Vocês têm uma ideia, tinha 56 escoriações quando acabou o meu período de coma que eu fui para casa. Quer dizer, eu tinha 56 marcas no corpo. Meu corpo foi julgado a 8 metros de distância. O carro deu 4 voltas no ar, onde eu estava. E a porta abriu e atirou a distância, 8 metros de distância. Por isso que é que eu rachei a cabeça. Agora, acho que eles acharam que eu sou um cara de cabeça muito dura, porque eu devia ter morrido tudo na hora lá. Depois que eles examinaram, viram a distância, examinaram aquilo tudo. Porque tinha tudo quanto era gente estudando, até engenheiro foi lá para examinar o acidente. Sabe? Advogado de tudo quanto era jeito, que a companhia, eu estava no nível de gerente, representava a bolsa, a companhia na bolsa, eu era, entende? Procurador. Então o negócio era sério. Outra coisa, acidente de trabalho. Eu estava com o material para levar para São Paulo, dentro do carro. Então o processo todo é esse. Agora, o meu período de coma foi bom. Se a gente fosse pensar em coisa boa, o ideal teria sido ficar por lá mesmo, mas é que não pode, né? Em serviço a gente tem que vir mesmo estropiar, tem que dar um jeito, né? Foi o que aconteceu. Por alguns anos pertencia a um grupo, ou seita, que se auto-intitulava umbandista. O motivo da minha saída foi insatisfação completa em relação às práticas e ideias lá desenvolvidas. Hoje, passado algum tempo, pergunto sobre a validade de tais ensinamentos. Algumas dúvidas óbvias se tornaram convicção. O sacrifício de sangue, a utilização de álcool, fumo, realmente parece que tais seres demandam muito mais auxílio do que os supostos assistidos. Tá vendo? Você fez a síntese de tudo. Olha só. Realmente parece que tais seres demandam muito mais auxílio do que os supostos assistidos. Quer dizer, eles são muito mais necessitados de assistência do que aquelas pessoas que eles dizem assistir. Isso é resumo do processo da Umbanda, da Quimbanda, etc. Pergunto como funciona o relacionamento entre consciências realmente avançadas e esses obsessores. Consciências realmente avançadas, está querendo muito, tá? Existe supervisão, controle ou mesmo repressão à atuação dos mencionados seres, que muitas vezes estão presentes nas gírias apenas para espoliar os neófitos? Olha, que existe sim. Existe prisão, as coisas todas que eles fazem, que dominam, é assédio, né? Assédio tem de tudo. É um processo de campo de concentração, essas coisas tudo existem. Os negócios funcionam. Pomba gira, Exu, tranca-rua, isso tudo é novo que eles dão para assediador, com os réus, gente da baratosfera. Agora, por exemplo, a hora que eles fazem no orixá, que é aqueles que fazem menos mal, estão tentando ver se acerta os outros. Gostaria de saber como vencer a misantropia usando as técnicas da conscienciologia. Primeiramente, estou tendo muita dificuldade em fazer o EV. Sou bastante disperso e gostaria de obter informações. Primeira coisa, deixa de ser disperso e faça o EV. Depois disso, estude o manual da TENEX. E arranca o sutiã e meta os peitos. É o jeito, na fisicalidade da assistência interconsciencial. Esse é que é o caminho. Agora, primeiro você tem que acabar com dispersão. A dispersão acaba com a pessoa. Não dá certo. Misantropia é bobagem, é tolice. Isso aí é falta de reflexão da pessoa. Tenho curiosidade de saber como fica o processo dos assediadores em relação a um casal que se conhece, namora e casa. Os assediadores se comunicam entre si, se unem para que juntos possam ser mais eficientes no assédio, ou em alguns casos até brigam entre si. Escuta, existe satélite de assediador, existe verdadeiras frentes amplas de assediadores, existe mega assediador. Olha só, se os seres humanos fazem isso e tem até a máfia, pensa bem as máfias extrafísicas como é que não são. Tudo é normal, isso faz parte da natureza humana. A má intenção, seja para consciência, seja para consciência,
Ela funciona. Enfatologia, terceira linha. A supersapiência como sendo a tranquilidade, quem conhece os bastidores da vida. O que seria esse bastidor da vida? Por que esta vida com letra maiúscula? A supersapiência, necessariamente, o serenão poderia ser uma consciência vulgar sábia? Sim. Agora veja, nós aqui, se você já tem um pouco de clarividência, você já começou a levantar a cortina dos bastidores da vida. Agora, a vida real é a vida extrafísica. Essa que nós estamos vivendo aqui, isso é teatro, é caricatura, é ilusionismo. Nós vivemos a vida de ilusão, que é a mega maia, ou mega maia, grandão. Agora, então, veja, tudo está certo aí, foi feito de propósito. Bastidores da vida e vida com V maiúsculo, é de propósito. Agora, veja, bastidores da vida. Você sabe alguma coisa dos bastidores da vida? Você sabe quem foi você na vida anterior, por exemplo? Você sabe quem é que são seus parentes? Você já conhece alguém do seu passado? Assim, com convicção, sabendo que aquilo é real? Você tranquilo dentro de você sobre esse fato? Isso é bastidores da vida. Agora, seria bom ver esses fenômenos aí que a gente fala, né? Personalidade consecutiva e outras mais que tem. Tem uma série desses verbetes que nós demos para a pessoa. Seria bom a pessoa dar uma olhadela, né? Para ver como é que fica. Adulto. Quem é que está com o microfone? Você. Na fatologia, a primeira linha, força presencial pacífica, você deu exemplo numa tertúlia recente do Hércules. E ele chegou nesse contexto, vamos dizer, religioso que a gente está vivenciando. Que tipo de vivência ele teve nesse grupo para ele conseguir ter esse tipo de força presencial mais pacífica? Para mim foi muita assistência, interassistencialidade. Essa madrugada, por exemplo, eu estava trabalhando algumas horas e notei que não havia nada de... Não vieram com nada, com sexo nenhuma, não foi possível trabalhar com nada. Eu estranhei aquilo. Então comecei a perceber, daí a pouco eu vi a presença do Hércules. Ele estava lá com a turma, junto lá praticamente no meu escritório. Está entendendo? Ele estava olhando o ambiente, vendo as coisas, o que tinha, como é que funcionava as coisas lá, tal. E eu vi ele falando sobre o processo da vida intrafísica. Quer dizer, devia estar vendo. Ainda bem, né, que ele veio num dia que a gente acertou a entrada da casa, está mais limpa, tem uma brita lá. Ficamos muito britânicos, colocamos brita na entrada. Entendeu? Então, isso aí andou melhorando. E outra coisa que é engraçada é que a casa também está tudo limpinha, que ontem foi feita uma limpeza lá violenta, geral. Então foi bom ele aparecer de madrugada, entende? Correto. Que é aquele negócio que eu vou mostrar no meu escritório, justamente no dia que a moça passou lá, a diarista. Então está tudo limpo. Aí a gente mostra, né? Mostrar a casa, um negócio desse. Essa madrugada coincidiu. Sei lá se ele já não veio, porque ele já sabia que as coisas estavam arrumadas. Com ele a gente não pode, sabe, ter dúvida de nada. Agora, então você veja bem, isso aí já mostra o processo dele de assistência. Agora você nota direitinho que a energia dele funciona espontaneamente. Mas o processo dele está sempre mental soma, sempre mental soma, sempre mental soma. É violento. Entende? Agora, eu notei que estava tão bem, eu fiz o meu trabalho mais pela metade do tempo que eu esperava gastar. Você está entendendo? Tudo tranquilo. E não apareceu nem aranha, nada. Você está entendendo? Engraçado isso. Aí eu desconfiei. Fui sondar, era ele que estava próximo. Bom. Mas o que você quer? Na página 7, em Crescendologia, você menciona o crescendo evolutivo, autoculpas mortificadoras, autorresponsabilidades interconscienciais. Queria saber qual que é o fator, ou quais que são os fatores mais determinantes para acontecer essa transição das autoculpas mortificadoras para as autorresponsabilidades interconscienciais. O problema todo aí no caso é de discernimento.
Quando a pessoa começa a racionalizar os processos, ela vê quais são as deficiências dela e o que ela tem que preencher para completar aquilo. Na hora que tem, esse crescendo, funciona, a pessoa evolui. Então, primeiro, as autoculpas mortificadoras. Uma pessoa que tem autoculpa não leva a nada. Ela tem que dar um jeito de se reerguer ou soerguer. Ela levantar o ânimo e fazer alguma coisa para reparar aquilo que ela cometeu errado. Quase sempre envolve outras consciências. Então, essa autorresponsabilidade interconscienciais, por isso que estou falando, que quase sempre tem outras consciências na história. Entende como é que é? Agora, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, eu estava olhando nessas reclamações que eles falaram lá, nas questões da internet, tem gente que acha que eu vivo muito iludido, que eu crio muita coisa na minha imaginação, é muita ilusão que eu crio na situação. É bom vocês examinar, né? Tem gente que pensa assim de mim, quer dizer, eu não venho aqui para me testar, para a gente fazer uma pequena interlocução. Ele não veio. Então ele está só julgando aí, mas é bom vocês saberem, né? Então eles acham que tudo isso eu estou inventando. Já pensou? Estou inventando muita coisa, hein, gente? Se vocês começaram a pensar, inventar intermissão inteira, o curso intermissivo com essas coisas todas, sou um gênio, uma dúvida. Eu tive para, se o cara estivesse aqui, eu ia agradecer a ele, ó, foi o maior elogio que eu recebi ultimamente, você falar que tudo isso é inventado. Bom. Então, deixa eu ver se eu entendi. Pelo que você está falando, então um modo de justamente fazer essa transição é o uso do discernimento para o reconhecimento do erro e a pessoa cair no discernimento, que ela ainda não caiu, né? Ela tem que cair ali de 4, quase sempre. Ela vê, não, é errado, realmente, isso não é lógico. Ela tem que racionalizar. Primeiro, a pessoa se mortificar com uma autoculpa o tempo todo, o que ela lucra com isso? Nada. Isso é loucura, isso é doença. Nada, ninguém, nem ela, nem nada, ela só piora o problema dela. Agora, ela curtir aquilo, ela tem que perguntar para ela, eu sou masoquista? Para ficar com isso? Porque autoculpa, no caso, é dor e sofrimento, é troço de igreja, é problema de religião. Então, ela é masoquista? Como é que é aquilo? Agora, na hora que ela começa a ver isso, ela vai ver que aquilo atingiu alguém. A autoculpa dela diz respeito ao envolvimento de outrem. Certo. Ela, então, começa a acertar o processo pela interassistência. Tá. Então, o fator é isso. Não tem lógica? A reparação, a interassistência. O caminho é esse, a lógica é... Valdo, o seguinte, eu entendo em tese que quanto maior o conhecimento, até chegar na super sapiência, melhor a tranquilidade. Né? Eu queria que você explicasse os detalhes disso. A super sapiência, vamos supor. Não, aqui, ó, falando conhecimento. Uma pessoa que é o professor do curso primário, essa pessoa tem a super sapiência em relação àquela criança que está entrando no curso primário. Então, esse negócio de super sapiência varia infinito, depende do que é. Agora, eu tô falando o que nós queremos falar, a super sapiência de macho, seria da consciência livre. Mas a pergunta é se, aumentando o conhecimento, vai aumentando a tranquilidade. Vai, o verdade é entender isso. E vai dando como é que é? Além da tranquilidade, como é que chama? Imperturbabilidade. Isso em tese, né? Porque existem conhecimentos que são anticosmoéticos, mas aqui está querendo dizer... Estou falando dos conhecimentos evolutivos prioritários, cosmoéticos. Agora, a super sapiência também aqui, pelo que você disse, ela não é só do serenão. Aqui está aqui na terceira linha. Eu acho que vocês já têm super sapiência por um monte de gente desse povo que manda pergunta para cá. O Mário, por exemplo, ele está com a super sapiência das 40 manobras. Mais do que esse povo que está perguntando para cá, que nunca viu falar nada do processo de energia. Por exemplo, perante um casca grossa, o Mário, Mário, está aí, tá. Entendeu o que quer dizer? Isso tudo é super sapiência. E o lógico apenas. Não, o casca grossa
versus Mario. A grande competição no ringue. Vamos ver como é que fica isso. Essa super... É batata, o negócio não é fácil. Essa super sapiência... Ele é super sapiência, não adianta falar. Você está falando fato, não há discussão. Específica também, não deixa de ser uma super sapiência, mas aqui ela também não pode ser generalista não pode. Função. E outra coisa, vem o cara e fala, esse é o super sapiente. Ele não pode falar nada, porque acima dele tem outro. Aí você chega com esse aqui é Maite. Então ele já engoliu o outro. Então, acima de um super sapiente, tem um superíssimo sapiente. O homem. Mas aí. O homem super sapiente, sapientíssimo. Como no teu caso, a polimatia, isso aí já transcende as. Mas é por isso que eu falo que eu não sou nada. Observa bem, o que eu sei, as energias que eu mexo, o modo de ser, o modo de eu viver, ainda não sou nada. Tem gente muito melhor que eu. Quer dizer, super sapiente tem outro. Agora, eu sou um ignorante. A super sapiência... Quer dizer, o ignorante é o abaixo de pó de traque. Você está entendendo, Miguel? A do serenão eu posso dizer que é um conjunto de especialidades e generaliza tudo. Não é isso. Ele estudou a constituição da Terra. A constituição que eu estou falando não é só as cláusulas, a estrutura da Terra. A estrutura da Terra não é só a geologia, é tudo. Então ele estudou a Terra. Isso é o serenão. Agora, se ele estudou a Terra é porque ele conhece o planeta aqui, o sistema solar. Os planetas todos em torno. E por aí vai. Agora, quando a gente pega a tranquilidade e a sapiência, a tranquilidade melhora a sapiência e a sapiência melhora... Melhora isso mesmo. Parece que as duas coisas são isso. Agora, falta tranquilidade em todo italiano que bate no peito. Você, o ano passado, ainda bateu no peito? Não, só a mão. Não, a mão está tudo certo. Eu estou falando é bater no peito. No peito, isso. Aquele do italiano. Isso é coisa de... Você sabe como é que é, né? É coisa de cristão. Eu, desde garoto, não sou cristão. Mas eles batem o peito danado da vida. É a hora que a pessoa se desespera. Bate no peito. Eu já vi isso com o italiano de alto coturno, alto nível. Na mega pensionologia, o senhor coloca, inexiste tranquilidade ininterrupta. O senhor podia explicar o porquê que o senhor colocou isso? Nem no serenão, né? Aonde que está? Na mega pensionologia, na primeira folha. Inexiste tranquilidade ininterrupta. Sim, inexiste. Para nós aqui não existe isso, né? Dentro desse Sim, no nosso nível da gente aqui. Para a consciência livre, eu não sei. Estou falando é o que interessa para a gente. Porque quando o senhor falou... Consciência livre está para lá, né? Tá. Meu negócio são as 40 manobras. Mas o serenão, professor Valdo, o serenão. Aí eu fiquei pensando no que o senhor estava conversando com o Arlindo da sapiência, né? Então é por causa disso, talvez, que não tenha. Porque sempre tem um sapiente mais. Não tem jeito de ter ininterrupta. Porque a pessoa, por exemplo, ela vai assistir alguém, ela perde a tranquilidade. Não é a dela, mas a da outra pessoa. Ah. Por exemplo, o enfermeiro. Ele pode ser o mais tranquilo, o médico pode ser o mais tranquilo. Ele vai tem que fazer uma emergência ali, um socorro. Cadê a tranquilidade dele? Raciocínio é nisso. É por isso que eu chamo a atenção. Tranquilidade na vida humana é muito difícil. Tranquilidade, te dá uma dor de barriga danada. Você fica apurada. Opa, onde é que é o banheiro? Como é que é a situação? Tá. Se a pessoa nunca veio aqui, vai ter problema. Outra coisa, tem que subir, tem que descer a escada. Como é que faz? Onde é que é? Cadê a tranquilidade? Já foi para o Beleléu, quer dizer, foi para a privada. É que a própria assistência exige isso, né? A própria assistência exige essa... A vida humana não pode ser totalmente tranquila sempre. O problema é a consciência, ela vicejar a tranquilidade dentro de si. Ela fazer a plantação da tranquilidade. Isso é que é a imperturbabilidade que eu falo. Tem que chegar nisso. Agora, do ponto de vista físico, do ponto de vista da vida, do trabalho que a gente tem, precisa de ter altos e baixos, não pode ser só tranquilidade. O que é que eu falo? Se a vida está boa demais, você está perdendo sua vida. Então, a imperturbabilidade pode ser ininterrupta, mas a tranquilidade, ela não é. Não é, jamais. Porque aí eu vi a diferença. Porque a aparência é aquilo que você está vendo a pessoa, o que ela tem. Agora, dentro dela, é aquilo que o povo não entende.
Eu falo aqui com veemência, vocês acham que eu estou super nervoso, estou batendo na cara de vocês, estou dando tapa no Mário. Não tem nada disso. é isso. Sai, não há adrenalina, calma. Não tem nada. É porque não é... Uma outra coisa, vocês já viram que às vezes eu falo com toda veemência, daqui a pouco eu estou falando baixinho, tudo quietinho, não tem nada. Voltei, eu quero. Tudo é histrionismo. Isso é o acting. É o processo do ator, do professor, é o problema pedagógico, é o didático. Isso é outra coisa. Porque você tem que falar com veemência certas coisas. Se eu for falar, eu já expliquei isso aqui 10 vezes. Se eu for falar sempre do mesmo jeito, vocês não ficam aqui 5 minutos. Fica o tati-bitati da história e aquele negócio. Para tudo. Tem que mexer na adrenalina de vocês. Para que a cabeça funcione. A maioria, a gente só acessa o mental soma através do cerebelo. Isso é cerebelo. Até pior. É pior que eu não sei. A coisa mais séria. Observa bem que é assim. Entende? Agora, por exemplo, se eu ficar aqui tudo mole, como é que fica? Valdo, eu queria que você falasse um pouco sobre a pessoa aumentar a crise de crescimento e, junto com isso, aumentar a tranquilidade. Como é que funciona esse mecanismo? Não, aí precisa ver o que a pessoa precisa. Por exemplo, uma pessoa dispersiva, ou que seja hiperativa, ela precisa de tranquilidade. Agora, uma pessoa, por exemplo, que está demais, não faz nada, está parada no tempo, nem sai direito da casa dela, nem do quarto dela. Essa pessoa precisa de uma crise de crescimento. É isso aí que a gente tem que ver o que é que precisa. Quem é quem? Em tese, as duas coisas são meio opostas, né? São opostas. Assim, e o problema é o seguinte, você nunca vai encontrar isso assim junto. Por exemplo, a maior tranquilidade aparente que existe é a depressão. Uma pessoa deprimida está numa tranquilidade total, porque ela está semi-morta. Ela é um cadáver ambulante. Tem muita gente assim, eu já tratei de muita gente desse jeito. Totalmente. Então, ela é uma comatosa vígil. Você tem ideia? Agora, uma outra questão. Esse tipo de tranquilidade do serial killer ou da pessoa que tinha matado 60 e poucas pessoas ali... Cada jactância. Ele se sente o herói e ele é o tal. Ele é superior a todos os outros. Eu tenho o poder da vida e da morte. É igualzinho o caso do cara lá do terreiro. Da fazer despacho. É a mesma coisa. Ele sente o dono da vida e da morte. Agora, são os maiores enganados que tem na Terra, são esses caras. Os outros são os militares, né? Os genocidas. São os mais auto-enganados que existem. Já viu acontecer daí quando a pessoa cai em si na consciência, como é que é essa reação, quando ela se toca do erro, tende a ser para onde descaminha tudo, como é que tem cara que cria um problemão. Não é fácil. Esse sujeito que chegou, eu vi ele falando isso para outra pessoa. Me dá vontade de beijar os seus pés. Agora que eu estou entendendo o que aconteceu, falando para a pessoa, na minha frente. Um cérebro, um carrasco. Quando caiu a ficha, que ele viu a extensão dos erros dele, o rumo que ele estava criando na vida, na opção de gente, a gente ajudou a pessoa a chegar nisso. Agora veja, coitado, ele era um fazendeiro. Agora, a hora que ele descobriu aquilo, que ele viu o negócio, me dá vontade de abaixar aqui e beijar seus pés, falou para a pessoa. Um homem falando para outro. Eu vi isso. Agora, a hora que acabou aquilo tudo, que passou 2 dias depois, eu encontrei com esse homem, que ele queria beijar os pés dele. Eu falei assim, Valdo, que coisa, o que a gente vive na vida, né? Eu jamais esperava uma coisa dessa. Pessoal, foi preferível isso agora do que depois, numa próxima vida, ou na intervenção, ou na baratosfera. Agora, ó, trata bem dele. Procure ele, deve alguma coisa que ele goste. Um mimo, uma lembrança, um gift, um presente. Sabe como é que é? Como diz a Malu, um biju, uma coisa, não é isso? Alguma coisa nesse sentido.
Você entendeu, né, a diferença? Entendi. É como Agora, pesa a consciência. Essas pessoas, às vezes, elas precisam. Já teve cara que falou para mim assim, a pior coisa que tem é a hora que eu chego à conclusão que nem o suicídio que eu pensava, hoje não resolve mais meu caso. Isso é que é desespero total. Nem o suicídio que eu pensava, você acabou com a minha desilusão com o suicídio. Então agora você vai me ajudar. Tem muito serviço para a gente fazer. Arregaça as mãos. Vamos embora, vamos trabalhar. A pessoa muda. Agora tudo isso eu já vi de perto, de pertinho. Existe isso. Então por isso que eu falo, as consciências elas mudam, você nunca sabe. O próximo minuto como é que vai ser? Às vezes é diferente. Entende? Professor, aqui, Rosa, página 7, paradoxologia, o paradoxo é o único, né, que tem aí. Gostaria que o senhor explicasse um pouco como associar paradoxo histriônico, por exemplo, o ser desperto, a agitação psicomotora e a mente tranquila. É o que eu estava falando aqui agora, é isso aqui. Ó. Vocês já viram aqui muitas vezes, por exemplo, tem umas coisas que isso faz parte. Por exemplo, se eu estou veemente, eu tenho que usar músculo. Se eu vou usar muita coisa, eu que tenho hipertensão, eu fico qualquer coisa, eu fico ruborizado. Mas isso não quer dizer que a adrenalina está tomando conta de mim, que eu tenho taquicardia, não tem nada a ver com isso. Vocês estão entendendo bem? Isso é por causa da minha própria hipertensão. Eu qualquer coisa, se eu falo um pouco, se começa a mexer, eu fico todo ruborizado. Isso sempre foi por causa da hipertensão. Eu tenho hipertensão faz 50 anos. Então a pessoa me vê ruborizado e com essa expressão, essa veemência, não, ele está super nervoso. A turma está falando isso na internet, aí pelos filmes que eles viram, eu morro de rir da história. Porque acontece não isso comigo. Não estou nessa, né? A gente pode, eu posso mostrar, colérico, qualquer coisa, fazer, isso é acting. É por isso que me convidaram, né? Queria que eu fosse ator, por causa dessas, né? Eles viram o nível. Aqui. Eu já era assim naquela ocasião. Eu estou perguntando, porque normalmente eu sou tranquila. Mas às vezes, assim, quando eu estou numa conversa com amigos e tal, eu gesticulo um pouco. Aí depois, logo em seguida, eu vou eu acho que já tem boi na linha, entendeu? Eu acho assim, aí será que eu estou sozinha? Mas eu não estou me sentindo mal, não estou nada. Estou achando que eu estou histriônica, né? Entendeu? Mas o processo histriônico, isso faz parte da vida, é a movimentação da pessoa. Agora, o problema é o seguinte, a adrenalina que é usada, ela acalma logo, ela não aparece, ela não domina. Porque tem pessoa que entra nisso, dá taquicardia, ela começa a tremer, as pernas tremem, a mão, tudo nela, o corpo às vezes treme. Eu já vi mulher tremer tudo, sem crise epilética. Tudo processo nervoso mesmo. E vai falar e fica tudo o cabelo, está tudo para trás. Essas coisas existem. Agora, entendeu? Uma outra também é sobre a sindromologia. É a tranquilidade inócua da mediocrização consciencial. Eu queria... Quer dizer, a mediocrização é aquela pessoa que chega no lugar, está uma pasmaceira danada, ela entra naquela mesmex. Então está tudo como se fosse um eterno feriado, fim de semana, que nada funciona. Isso é uma tapiação. É uma tranquilidade inócua. Ela não fede nem cheira, mas ela também não constrói nada. Então, a mediocrização, ela é medíocre por causa disso. Tem lá construtividade. Eu queria perguntar ao senhor se pode ocorrer, logicamente não é uma síndrome, porque é apenas um estágio, em relação à infância, no porão consciencial. Há isso, né? Acontece essa Como é que é? Não entendi essa No porão consciencial na infância, há uma mediocrização consciencial? Sim, mas o problema é que a infância, a cabeça ainda não está formada, o cérebro ainda não cresceu, a pessoa não é completa. A criança é uma caricatura do adulto, querendo ou não, dele mesmo. Ele ainda não chegou a se constituir. Por exemplo, porque ainda a camada de mielina do cérebro ainda não foi concretizada, né?
as células ainda não, ainda não, só aos 26 que isso cresce e agora, assenta. Como fica? Agora, tem gente que não assenta nunca. Isso é outra coisa, já é patologia. Vocês devem conhecer gente. Uma família que tem 17 elementos, quase sempre tem um assim. Isso é a regra. Como fica, então, no caso do despertar desse porão, no caso de um gênio, que ele está nessa fase medíocre, consciencialmente, e o cérebro dele, fisiológico, ainda está sendo desenvolvido? Vai interferir aí o paracérebro e que vai vir com tudo, trazendo todas as informações? Aí é que é o X. Por que é que eu dou tanto valor para as questões da INVEX? É porque na INVEX há uma antecipação do processo da maturidade. Então, com isso, a pessoa, o jovem, lucra demais evolutivamente. Agora, eu vi isso muito cedo. Não só pelo processo da evidência, as coisas que eu via fora do corpo, aquela coisa toda, como também depois pelas próprias consciências, aquilo que dava mensagem para mim, aquilo que eu podia interpretar. Então eu comecei muito cedo. Aos 14 anos, você pensa bem, eu estava praticamente na metade da minha maturidade. Eu já sabia o que eu precisava. Eu considero isso um feito, isso é uma façanha para mim mesmo, para eu mesmo, entendeu? A situação aqui, no meu caso. Porque eu acho que isso é muito difícil. Não é fácil. Agora, você já pensou o que eu não evitei? As coisas todas que aconteceram com todos os meus colegas, gente que eu conhecia, aquele negócio todo, tudo isso eu evitei. Por quê? Eu já estava raciocinando e já com intenção ou interesse em outros objetivos. Não era aqueles mais, de criança. Isso me ajudou demais. Entende? Quando o senhor ressomou, o senhor já veio mesmo com essa ideia de ajudar. Não, o que eu já vi era o seguinte: manter os meus cons no primeiro dia de nascimento. Mas como? Não tem jeito. Teve que esperar o cérebro crescer. O primeiro dia de nascimento foi uma bobagem pensar, né? Se eu tivesse pensado agora dentro. Eu chorei os primeiros 11 meses, praticamente todo dia eu chorava, porque a minha cabeça estava rachada, tudo foi alterado. Uhum. A minha irmã estava falando como é que eu era quando nasci. Esses dias, nós estávamos conversando, ela estava falando. Na patologia, o senhor fala nos momentos de recuperação holossomática. Eu vejo também nesse sentido, né? Porque o soma ainda está inócuo, digamos assim, né? Está em desenvolvimento. Agora, a Caixa está querendo, como é que é? 5 anos. Mas eu estou querendo os 8, pelo menos. Entende? Nessa eu consegui os 14. Não precisa ser mais do que isso. Se eu tiver o mesmo nível de equilíbrio daquilo que eu quero saber aos 14 anos, se eu conseguir isso aos 8, eu acho que vai ser o máximo. Entende? Porque eu vou evitar muita coisa. Isso vai me ajudar muito. Agora, o que eu penso é o seguinte: para eu chegar nisso, as próprias consciências devem ter me ajudado muito, junto com a minha mãe, meu pai, aquela condição toda. Pelo seguinte, eu comecei a entregar marmita para receber dinheiro aos 5 anos de idade. Isso deve ter me ajudado muito. Uhum. Eu vendi jornal na rua, eu fui jornaleiro. Foi todo um estímulo, massificação de estímulos antecipados também que o senhor teve. Pois é, os estímulos de atividade, de trabalho, que você vê o rendimento daquilo, você vê o resultado do seu esforço, que é o que eu fazia. Eu levava, mas recebia as coisas. Vendia, mas recebia, tinha um percentual. Aquele dinheiro eu já capitalizava para fazer as coisas que eu queria. Comprar o que eu queria, assinar revista, comprar livro, fazer o que eu quisesse. Isso era o máximo. Eu me sentia realizado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, com 14 anos, eu já tinha saído de lá. Já tinha tido um preceptor, já conhecia algumas línguas, mais ou menos, para quebrar o galho, pelo menos para fazer tradução, etc. Umas 5 línguas, eu já sabia. Você está entendendo? Por causa do professor do Centro Alto Espírito. Ele trabalhou comigo 2 anos ali, 5 meses por semana. Um dever de casa. Aquilo me ajudou demais. O professor do Centro Alto Espírito, ele trabalhou comigo entre os 10 e os 12 anos. 2 anos aí no meio disso. Porque eu saí alguns meses antes de completar 13 anos,
de chegar a 13 anos, quer dizer, com 12 anos eu saí da minha terra. Fiz uma viagem rápida para fazer o exame de admissão e depois eu fui em definitivo e passei vários meses de uma vez. Nunca tinha saído de casa. Agora aquilo foi o máximo. Foi um upgrade na minha vida, você está entendendo? Fortaleceu, potencializou tudo que eu conhecia, porque o internato era tudo mental somático, para mim. Uma porção de menino ia lá por causa do psicossoma, para fazer ginástica, para ir nisso, para ir naquilo, o Beraba Tênis Clube. Eu não. Eu só vi o aspecto, devido ao processo de ter estudado mais do que os outros, eu só vi o aspecto mental somático. É a livraria, é a biblioteca, é o professor que sabe isso, aquela outra professora que sabe isso, o outro que sabe isso, e eu lá no meio. Agora, o internato, feito para isso, para estudar. Eu falei assim, gente, mas isso é o máximo. Uma escola que você come, bebe, dorme, tudo dentro dela. Foi por isso que depois eu nem quis sair de lá mais. Passei lá 14 anos. O internato acabou, eu continuei lá dentro. Você está entendendo? Uhum. Quer dizer, era o peixe dentro da água. Era tudo que o senhor queria. Tudo que eu queria. O sonho dourado de consumo. Você está entendendo? Da criança. Eu tive uma experiência parecida quando eu morava em Cabo Frio, interior, quase não tem nada no céu. Agora que tem alguma coisa. Quando eu descobri a UF, a biblioteca da UF, né? Olha, eu digo assim, rato de biblioteca. E as pessoas não entendiam. Às vezes eu era a única pessoa que abria e fechava. Né? A Universidade Fluminense. Porque eu achava o máximo, né? Entendeu? Mas você há de ver, sou eu. Agora, o melhor da história. A coisa foi caminhando. Acabou o internato. 2 anos e meio só que existiu o internato. Eu continuei lá dentro. Aí, então, o Mário Palmeira resolveu trazer a faculdade de odontologia. E eu lá dentro, já trabalhando, vivendo com a família dele, tudo ali, de vez em quando almoçava com ele, com as crianças, com a dona Cília, a mulher dele, tudo em casa. Então, aquele troço caminhando. Lá pelas tantas, então, o Bilac Pinto, o deputado, dá para ele uma biblioteca, que tinha muita literatura, junto com os processos de jurisprudência. E chega lá a biblioteca, aqueles cachotões cheios de livro, o Mário fala assim, quem entende o livro aqui é você, vai lá e toma conta, acerta a biblioteca para nós. Nossa! Você está entendendo? O maior presente, né? Eu nadando na água límpida. Melhor que o peixe de coco, né, professor? Peixe na água límpida. Era uma loucura. Agora, você sabe que lá havia livro que estava repetido. Tem um deles que eu guardei para a minha biblioteca. Eles me deram, sabe? Que é um livro em francês que tem aí. É aquele que fala la vacherie, aqueles negócios todos. Que é um livro em francês. Que é um dicionarinho, assim, faceto, ele é único, mas em francês. Nós temos ele aí no meio do dicionário. Esse era do Bilac Pinto. Tinha mais de um lá, e eu comecei a ler, eles viram que eu estava falando, não, fica com esse para você, porque assim você pode anotar, tal, ver o que você quer. Isso eu nunca pude esquecer. Agora, o Bilac Pinto, eu nunca pude esquecer, não, o Bilac Pinto que deu o negócio. Foi assim que eu guardei o nome do cara, Bilac Pinto, um deputado. Esse eu devo a ele. E deu isso para o Mário para dar para a faculdade. E a faculdade, com o tempo, ficou com uma boa biblioteca. O Mário foi arranjando tudo quanto era lá, das coisas todas, uma boa biblioteca, com o tempo. Mas agora aqui. Obrigada. Sempre fui intranquila por problemas psicológicos e ameaças sofridos na infância. Aos 38 anos engravidei e passei um período maravilhoso de autoconfiança e segurança, porém a situação era bem difícil financeiramente. Se eu pudesse, ficaria grávida o resto da vida. Há muitos anos procurei o espiritismo e li bastante. Já fui ao médico e tomei remédio para a angústia e a ira que sinto quando acuada. Vi um livro da professora Malo e melhorei muito, pois me identifiquei com a síndrome do estrangeiro. Tenho feito EV, assisto às tertúlias, entendo tudo, mas na prática sempre recaio. Tenho 49 anos e sou do Rio Grande do Sul. Aqui, o problema seu é o seguinte, você está com 49 anos, tem muita coisa pela frente. O ideal é eu dar aquela recomendação que eu dou, urbi et orbi, quer dizer para todo mundo. Arranja um laptop e vai escrever o que você sente. Faça um livro disso para ajudar os outros.
Mas você vai escrever mostrando para os outros como é que sai dessa. A hora que você for escrever, mostrando para os outros como é que sai dessa, você vai sair dessa. Esse é um caminho, é uma saída. Meu melhor amigo partiu há mais de um ano e sempre que ele tinha coisas difíceis para resolver, dizia que botava a mão na cabeça e chamava Chico Xavier. E ele fazia tudo para ele com perfeição. O que você pode dizer a respeito? Olha, o urubu serva bem, se é possível. Faça a experiência, às vezes dá certo. Agora, os amparadores ou os guias cegos podem aparecer no lugar de outra pessoa, né? Comigo mesmo tem um chinês que aparece que quase é a minha cara. Ele só diferente porque ele tem um olho puxado. É quase a minha cara, tudo igual. Mais bonito, mais jovem, mais de barba branca, tudo. Aprofunde, correlacione e exemplifique esses dois casos em caracterologia. Página 8. Tranquilidade intraconsciencial circunstancial. A presença de espírito, sangue frio, o autodomínio, a atenção mega focada, a responsabilidade, o cirurgião em ação. Agora, a interconsciencial racional. O apaziguamento, essa nós já lemos aqui. O apaziguamento emocional, a maturidade, a sabedoria, o heteroperdoamento, a anticonflitividade, a eutimia, o cético otimista cosmoético. O problema todo é o seguinte, o caso aqui, da primeira, já tem um exemplo, está aqui, o cirurgião em ação. A tranquilidade interconsciencial racional. É dessa turma que está aqui, os intermissivistas, aí do CAEC, vocês da tertúlia estão vindo aqui. Você já tem isso aqui. Apaziguamento emocional. Por exemplo, o Zaslavsky, ele não está aí não? Ele é um cara mais ou menos, pois é. Zaslavsky é mais ou menos isso lá, ele está segurando o queixo. Agora veja, a maturidade, ele tem uma maturidade um pouco filosófica, o cara, ele é danado. Sabedoria, alguma coisa séria. Heteroperdoamento, isso eu não sei, preciso perguntar. Agora, anticonflitividade, também a gente precisa saber. A eutimia, o cético otimista cosmoético. Preciso perguntar também para ele se ele é, né? Mas estou dando um exemplo a partir dele, que é um filósofo, né? Mas é mais ou menos isso. Agora, circunstancial e a racional. Essa que são as diferenças aqui que a pessoa perguntou. Não, no circunstancial tem aquele exemplo também que o senhor já falou, daquela senhora de chinelo de dedo, que aconteceu um acidente dentro do túnel, e que ela que teve a presença de espíritos de tirar todo mundo de lá. Mas ela teve uma tranquilidade para conseguir fazer isso. Né? Explica o caso todo aí para a pessoa saber. O que o professor Valdo conta, eu não me lembro desse caso, aconteceu um acidente no Rio de Janeiro, dentro de um túnel, e as pessoas continuavam lá dentro do ônibus, né? E aí essa senhora, que era uma senhora humilde, de chinelo, foi que teve, não, mas tem que sair daqui, porque senão vai ficar todo mundo intoxicado, e ela que liderou todo aquele grupo, que tinha pessoas até formadas e tudo, para sair do túnel, para evitar um acidente maior. Agora, era mulher de chinelo de dedão, aquele negócio, sabe? E outra coisa, era preta, retinta, grandona. Agora, tinha dentista, tinha engenheiro e tinha médico lá, no ônibus. Só ela teve iniciativa de todo mundo. Ela salvou aquele povo todo, porque um monte de gente poderia ficar intoxicado violentamente dentro do túnel, o negócio estava sério. E saiu no jornal, ela foi considerada uma heroína. Então, eles já falaram que a heroína analfabeta é superior aos PhDs. Tá no caso. Eles falaram isso na ocasião lá. Há algum tempo eu tinha uma preocupação em relação à minha profissão. Se ela fazia parte da minha PROEX, ou eu estaria fora da rota. Fiz a técnica de 5 horas de reflexão e foi mágico. Tudo começou. E hoje esse assunto está superado. Quando penso no assunto, fico completamente tranquila e sei que direção tomar. Essa técnica poderia ser uma ferramenta para se alcançar total tranquilidade, trabalhando em cada área problemática da vida da consciência? Sim, seria bom. Agora, primeiro é o seguinte, se a pessoa tiver muitas áreas problemáticas, ela vai demorar um bocado, né, para fazer isso. Mas vale a pena sim, é por aí. Se você alcançou uma vez, você pode alcançar isso com outras coisas. Sou estudante da biografia de Ramana Maharishi, como ele chama, que é o Venkataraman Iyer. Estava assistindo uma tertúlia em 2009 no YouTube e ouvi o senhor falando que viu Ramana Maharishi no extrafísico. Poderia nos dizer se houve algum diálogo entre vocês, ou sendo mais direto, o que foi falado? Meu caso é o seguinte, eu fui conversar com ele,
que ele seria bom ele entrar na questão do curso intermissivo. Ele falou assim, não, já me deram a dica, eu vou entrar. Porque ele foi o cara que eu vi que funcionava mais de todos esses caras que andaram escrevendo do Oriente, que vieram para o Ocidente escrever coisas sobre a coisa da Índia. Esse foi o mais avançado que eu vi de todos eles. O povo pensa que é o Yogananda, esse povo todo, não. Esse aqui é superior a ele. Agora, em matéria de energia, porque quem domina a energia dominou tudo, né? Esse aqui era maior. Então, hoje ele deve estar indo muito bem. O Ramana Maharishi. Eles falam Ramana Maharishi, que o povo, de modo geral, chama. Mas é uma grande personalidade. Uma estrela esse homem, essa consciência. Eu não sei se ele já ressalvou, porque isso já faz alguns anos. Por que o interassistencialismo não se estende ao momento do desdobramento? Em outras palavras, por que o desenvolvido não ajuda os que querem se desenvolver, mas não conseguem? Se o sujeito sai do corpo como um zumbi, joga água na cara dele, derruba na cama, por que não? Eu gostaria que fizesse isso comigo, já que acho que talvez eu leve milênio para sair do corpo sozinho. Você pensa que eles vão fazer estupro evolutivo? Tudo isso aí eu já passei por isso. O cara vai falar que você é um vampiro e vai dar um problemão para você. Em vez de ajudar, você vai piorar. Ele vai ficar com medo de dormir depois, com medo de você aparecer para ele. Tem que ir com calma com essas coisas, não é assim não. Isso é que é. A pessoa quer fazer estupro evolutivo, não pode. Muito importante a sua distinção entre a tranquilidade operosa e a falsa tranquilidade do marasmo e das águas paradas. Para além da tranquilidade, qual a relação que você faz entre a imperturbabilidade e o conceito antigo de ataraxia? Ataraxia é, como você falou, conceito antigo. Para nós, isso tudo já está superado. Agora, a propósito, eu queria te perguntar, você viu a tertúlia de ontem? Se não viu, grava o dia para você ver que tem alguma coisa interessante, você vai gostar. Você sabe quem é que está falando? Mas olha, ele tem razão de chamar o processo da ataraxia, que é justamente dentro do problema. Nós já temos a ver. É de ataraxia. Ela está estudando, já fez. Já está lá. Vai sair o verbete sobre a ataraxia. É que a ataraxia é, como ele falou, o conceito antigo. Mas ele tem sua razão. Agora estou falando que é muito importante a distinção entre a tranquilidade operosa e a falsa tranquilidade do marasmo, das águas paradas. Né? A vida é dura, né? A gente não pode falar sempre que o Largo de Como é uma beleza, que é tudo tranquilo. O que você está fazendo? A hora que você viu as águas paradas, o que você estava fazendo? Você devia, né? Aí o cara vira para você, está namorando a italiana. Ah, sim, então está tudo certo. A minha operosidade. Valdo, no caso da retrocognição, mesmo quando patrocinada pelos amparadores, ela provoca um abalo, uma quebra da tranquilidade, mesmo dentro de um processo organizado e tudo mais. Além da escrita, ela cria uma crise de crescimento. Ela provoca um abalo, ela quebra a rotina, ela faz alguma coisa. Além da escrita, o que mais a pessoa pode usar como recurso para atravessar isso aí com proveito? Se o negócio dela é muito primária, ela deve jogar os bagulhos energéticos terríveis fora, porque geralmente ela vai ter muita coisa. Então ela começa a fazer um balanço, com isso ela faz uma reforma geral na vida dela. Tem que começar pelos bagulhos energéticos. Eu sempre recomendo isso, que a pessoa se esquece, e ela está vivendo tudo daquele jeito. Se ela continuar vivendo tudo do mesmo jeito, nem sempre ela vai renovar nada. Porque os próprios objetos e os assediadores que às vezes tem dentro do holopensene dela vão fixar a renovação dela. Quer dizer, não vão deixar haver, vão fixar o modo de vida dela, o modo de vivente. Então, eu penso que a primeira coisa é fazer uma renovação, tipo cirurgia, a partir dos objetos de uso pessoal, dar uma limpeza na vida, porque a hora que a pessoa faz isso, ela começa a rever o passado, ela vê o que quer que tem, então ela vê, não, agora isso aqui não interessa, isso aqui não interessa, o que interessa é isso. Então ela começa, ela purifica tudo, ela dá um balanço. Isso aqui é a inventariologia que eu falo, é essa aí. Entende? Afinal de contas, vocês estão levantando a mão, quem é que vai falar?
Eu queria um exemplo, se for possível, porque você falou assim que você pode, por meio do cerebelo, fazer um acesso a um desenvolvimento mental somático. Eu fiquei com isso aqui parada e pensando que alternativas a gente teria. Uma dor íntima muito profunda. O que você vai estudar alguma coisa que tem muita atividade, um processo dinâmico. Presta atenção. É uma ideia dinâmica, alguma coisa que você vai fazer, um processo todo. Esse processo, se você for falar com muita calma, pacificidade, tranquilidade íntima e tudo mais, ele não funciona. É necessário que você vivencie um pouco daquela realidade na hora que vai fazer. Porque senão, na hora que você for realmente executar aquela atividade, você vai ficar mole, vai ficar em subnível, entende? Vai ficar defasada pelo processo. Então, nesse caso, o cerebelo pode ajudar demais o mental soma da pessoa. Entende? Agora, o mental soma é que tem que regrar, governar, liderar tudo que diz respeito ao que a pessoa faz. Não adianta. Isso é que essa do fim agora que é o mais importante, isso que eu acabei de falar. Não pode fugir do processo do mental soma. O mental soma é que tem que ter o predomínio, o monopólio, entende? A predominância da situação, devido à lógica, à racionalidade, o prioritário. Por exemplo, nunca espere que do seu psicossoma saia alguma coisa prioritária boa. Não vai sair. Por isso que é diferente. Nunca espere que da arte vai sair uma coisa que pode ser o fim de aquilo que interessa mais. Não vai ser. Tudo é pro forma. A arte é uma das coisas mais efêmeras que tem. Agora, o mental soma é menos efêmero. Agora, se você colocar a cronêmica em cima disso, desses veículos de manifestação, a coisa expande. É assim que vem a cosvisão para a pessoa. Então, pensa bem. Psicossoma é um negócio efêmero. Mental soma, pense, é menos efêmero. Já muda muito. Que esse menos seja 5%, já é muita diferença. Bom, no B. Quando você diz que você entra em mental soma, né, que você não pode assinar cheque, essas coisas todas, o que acontece no seu holossoma? Você descoincide? O caso todo é o seguinte, eu geralmente, no caso desse, eu estou um pouco descoincidido. Então, por exemplo, é como se eu não sentisse o corpo direito, etc. Tal. E o meu raciocínio está em cima daquilo que eu esteja fazendo. Se é um processo de assistência extrafísica, é uma coisa. Se é um problema intelectual, é outra coisa. Por aí vai. Mas eu estou fixado ali. A minha divisão de atenção, se eu for dar para um processo desse, eu teria que sair de lá tudo e concentrar naquilo que eu vou assinar. Porque eu não assino nada sem ler o que eu vou assinar. Mas o que... Então eu teria que sair do meu bloco, totalmente. E geralmente, numa condição dessa, você tem que atender sem sair. É que é o ideal. Porque senão, você interrompeu tudo, você parou com tudo. Parou. Mas o que... Deu álcool no negócio, parou, basta, acabou. E isso, às vezes, perturba tudo. O que te leva nesse estado ter profundidade de atenção? Por exemplo, eu muitas vezes estava trabalhando, por exemplo, para fazer o projeciologia. Lá em casa todo mundo sabia, não, ele está trabalhando, deixa lá. A situação é essa, não vamos deixar. Então eles reservavam. A hora que eu abri a porta do meu escritório, tinha uma opção de coisa para resolver. Tinha às vezes, conforme o dia, estava tudo escrito. A minha mulher escrevia as coisas que eu tinha que fazer. Você está entendendo? Mas eles me respeitavam aquilo, porque senão eu não me aprofundava nos processos que eu estava fazendo. E outra coisa, com máquina de escrever, aquela coisa toda, porque tudo era na base da datilografia. Você entende? Então, é o problema de você ficar na concentração do processo. Agora, a concentração, quando é de mental soma, e no meu caso, quando tem parapsiquismo, não deve mexer. Agora, a primeira pessoa que eu vi isso na minha vida foi um professor, é o professor Carlos Pepe. Eu ia para lá
porque ele ficou muito meu amigo, eu muito amigo dele, eu admirava ele muito, porque ele era professor de História Natural, que é o biólogo atualmente, etc., essa coisa toda. Tipo Darwin, etc. E ele que dava a História Natural. É com ele que a gente saía de madrugada para ver borboleta no campo, ver a flor no campo, aquela coisa toda de madrugada, lá em Uberaba. A gente fazia um serviço com ele. Agora, e levava, apanhava borboleta, aquelas coisas todas. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, eu fiquei muito amigo dele, porque ele era espírita, gostava de ler as coisas, e gostava de conversar comigo sobre processos, fenômenos, do jeito que eu gosto, eu também gostava disso. Agora, ele então se casou com uma senhora que era muito minha amiga, que era minha amiga do correio, me atendia todo dia, porque eu que tomava conta da caixa postal das escolas. Então, com o passar do tempo, a Áurea, a senhora dele, me convidava para almoçar lá. Eu ia então para almoçar com eles. Então, às vezes, eu chegava, como sempre, antes da hora, seguindo o meu critério. Isso eu estou falando quando eu tinha 15 anos, 14 anos, por aí, 16. Agora, eu chegava então, a Áurea falava assim, ó, vamos conversar aqui, porque o caso está lá dentro. Agora nós não podemos chamar, que ele está recolhido, está com o recolhimento dele. Agora, o caso tinha um negócio igual esse aqui, ó, para ele ler. Toda a leitura dele era feita assim, e concentrado lá dentro. Na hora que ele concentrava, ninguém podia mexer. Agora, às vezes, eu via que tinha uma música clássica lá vindo da sala que ele estava. Mas, vem cá, ele está concentrado com música assim? Ele, às vezes, faz uma cortina sonora para o trabalho que ele está fazendo, para estudar, para poder pensar. Então, é isso que ele faz. Agora, você, a hora que ele abria, saía de lá, você olhava no escritório dele, estava lá um lugar e tinha aquele big livrão que ele estava estudando, com as notas, o negócio todo dele na mesa. Entende? Eu já tinha uma ideia disso. Agora, o Carlos lia demais, estudava demais. Ele é mais velho do que eu, sabe? Professor, alto. Ele é irmão do doutor José Pepe, aquele que a turma viu lá, que era engenheiro, matemático, uma opção de coisa, que estava velhinho, com mais de 90 anos. Quem foi lá, Uberaba? Você lembra dele, né, José Pepe? O Carlos era irmão dele, mais novo. Os dois foram professores meus durante alguns anos. Agora, esse homem, ele tinha técnica de pesquisa e de estudo. E ele era um mental soma violento, conhecia essas coisas profundamente. Grande cara. Ele chegou a escrever uns livros, tem livro dele aí, uns livrinhos dele aí, sobre o processo de espiritismo, lá embaixo. Você quer falar alguma coisa? É sobre um assunto da semana passada, que eu não entendi o porquê, que você acha que tem um certo cacófato, um processo na palavra interrupção, se eu não me engano, que é um negócio... Isso. Você quer que explique isso aqui? Vamos explicar isso, então, já que o negócio é esse. Escuta. Havia no Rio de Janeiro um teatro da comédia, ou de comédia. Tinha vários nomes que eles davam para esse teatro, todo mundo gostava disso, era bem no centro do Rio, era um teatro pequeno, um palco muito bem arrumadinho, tudo. E lá é que tinham as vedetes da época que apresentavam, entende, os espetáculos. Esse espetáculo, então, nesse teatro, uma delas era a Virginia Lane, ou Virginia Lane, como o povo chamava. Todo mundo sabe que ela era uma certinha, ela era perfeita, era tipo, não era muito grande, tipo mignon, mas boazudinha, tudo bem modelada, etc. Tal. Então, eles arranjavam tudo que era comédia, outras coisas mais, com a Virginia Lane, e outras pessoas igual ela. Tem várias. Depois esse povo apareceu em filmes da Cinédia, daqueles negócios todos, aquelas coisas que havia, daquelas comédias, que eles dão vários nomes para isso. Entende? Pois é. Então, o que é que se passa? Uma dessas, a Virginia Lane, cantava uma música, você está entendendo? E que ela pegava um regador. Você sabe o que é regador? Regador é que põe água para jogar água nas plantas.
aquele que sai assim, aquele chuveirinho. Então ela pegava um regador muito bem feito com a água, e no palco tinha aquelas flores, e ela começava a cantar com o regador em cima das flores, sabe? Mas o problema é que não tinha nada que ver com a situação. E existe uma palavra de baixo calão que significa pênis. Então enterra o pênis. Acapite ou não? Esse nome do pênis vem do italiano. Você sabe italiano o que é pênis. Então veja, aquilo tudo era a malícia da canção. Então, durante meses, eles apresentaram esse negócio e ela falava assim, e a canção falava, interrupção, 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 e cantando. Você está entendendo? Mas as deduções que saíam disso, o povo caía na gargalhada. Que era tudo uma sutileza óbvia. Agora, em vista disso, todo mundo sabia, nunca mais pode falar essa palavra. Ela liquidou com a palavra na língua portuguesa, que virou uma palavra de baixo caloníssimo, baixíssimo calão. Está entendendo? Você está entendendo? Enterra o pênis. Então, por aí é que a gente tem que explicar a situação, por isso que vocês não vêem a palavra interrupção, nem eu falo, e nem eu escrevo, eu estou falando agora. Senão é aquele negócio. Eu não consigo falar a palavra João Aurélio, né? Você está entendendo? E o cara está falando. Quer dizer, mas eu evito falar e também escrever, vocês não vão ver isso. Eu já expliquei isso aqui faz uns 6 anos, eu tive que explicar lá na sala, que alguém perguntou também o que era. Por que eu era implicado com a palavra? Agora veja, são as chamadas palavras problemas, no caso aí, estigmatizadas. Essa aí só é estigmatizada por quem entende o processo carioca. Não é todo mundo que sabe isso. Uma outra coisa, ainda não vi isso escrito em parte nenhuma. Por exemplo, o Chico Xavier sabia disso. Quando eu encontrei com ele, eu já sabia. Eu falei assim, não, eu estou evitando a palavra. Porque no início da vida dele de médium, tem a palavra interrupção. Mas depois disso ele andou cortando, ele nunca mais colocou. Entende? Pelo seguinte, porque... Outra coisa, e tinha outra palavra que ela colocava, mas essa não pegou bem, mas o Chico também evitava, que é continua. Contigo nua. Você está entendendo? Esse também eles evitam. Eu, às vezes, não coloco, mas eu tenho continuação, tem uma opção de coisa, que você tem pouco, não tem outra saída. Agora, interrupção, não. Isso é para o resto da sua vida, tá, Flávio? Nessa hora, você acabou de perder uma palavra do seu vocabulário. Para nós que procuramos, por que os amparadores não nos mostram a realidade multidimensional? É muito mais fácil trilhar no caminho certo da evolução quando sabemos dessa realidade. Para procurarmos os cursos das ICs, precisamos de dinheiro. E para quem não tem condições financeiras, não perderíamos tempo até termos tal condições? E ainda corremos risco de não cumprir nossa projeto de vida a isso. Escuta, você está reclamando dos amparadores, né? Seria bom você entender os amparadores para ficar amigo deles. Você está criando o amparador como inimigo. Quer dizer, você gosta de assediador, é isso? Como é que é? Eu não estou entendendo essa conversa aqui, não. Uma outra coisa, você não acha que você, eu, uma porção de gente, amparadores, muita gente bem intencionada, há mais de 1 milênio, às vezes nós estamos tentando ajudar certas pessoas e elas não querem ser ajudadas? Isso é um monte. Você pensa que só porque você está querendo ajudar uma pessoa, ela vai mudar? Ela te dá uma bela banana na cara, ou te cospe nos olhos. Isso é que é o pior. Não é assim, não. É duro. A vida a gente tem que saber conviver com os outros. Agora, trilhar o caminho certo da evolução é fácil. Mas agora, amparador não faz estupro evolutivo. Presta atenção nisso, ele tem sua razão. Isso é uma lógica terrível. Você tem que estudar isso mais. Agora, veja, nós estamos falando as coisas certas. Pega a enciclopédia e siga as recomendações que tem nesses verbetes.
Se você conseguir, você vai fazer, você vai ser um amparador, você não vai precisar de amparador. Ele vai ser um amparador, não é isso? O senhor pode explicar o que é Invex e Ressex e Consréu? Cadê o povo da Invex? Quem é que está aí hoje? Quem é que vai falar? Alguém? Fala aí. Primeiro falar o que é Invex, depois a nossa amiga da Ressex. Está aí também? Tá? Tá? Você quer falar? E Consréu. A Consréu, se vocês quiserem, eu falo depois. A Invex é você que fala? Sim. Eu posso falar sobre Invex? Faz favor. A Invex é uma técnica, ela pressupõe a pessoa planejar já a sua proexis, quer dizer, fazer um planejamento que não é só um planejamento de vida, de casar, ter filho, ter a profissão, plantar uma árvore no final da vida e deu. Quer dizer, você planeja a sua vida logo na sua proexis, desde jovem, desde o momento que a pessoa começou a tomar as primeiras decisões de vida. Na adolescência, a decisão de carreira, de universidade. Dessa maneira, ela evita tomar algumas decisões que possam comprometer, por exemplo, um casamento que depois ela vê que não era por aí, ou uma profissão que ela vê que não tinha relação com a proexis dela. Então, é planejamento antes, para a pessoa não ter que fazer a ressexis depois, fazer vamos dizer, a correção da rota depois. Então, basicamente, é por aí a ideia aí da Invex. Agora, quem é da Ressex aí? Tem alguém para falar sobre a Ressex? Reciclagem existencial? Fala aí para nós, é da conta. Ressexis, por outro lado, é esse planejamento executado a partir já da meia-idade, a partir do momento em que a gente já tenha se envolvido em alguns comprometimentos intrafísicos, como, por exemplo, casamento, filhos, alguma atividade profissional, às vezes também não muito adequada. Então, nesse caso da reciclagem, esse planejamento ele vem principalmente para retomar essa execução de proexis, sem deixar de lado essas questões que têm que ser levadas de jeito e encaminhadas também. Professor Valdo, só para complementar a questão do Flávio, a inversão existencial ela tem esse nome pelo processo de inverter o processo assistencial. Então a pessoa, ela inverte aquela lógica da pessoa fazer o pé de meia, e aí lá pela terceira idade começar a fazer assistência. E a inversão não, a pessoa começa a fazer assistência desde cedo. Então ela inverte a vida, desde essa lógica. Muito bem. Agora, Consréu, que significa consciex reurbanizada. Para a pessoa entender o que é isso, tem inclusive 100 tipos de Consréus. É o Homo sapiens reurbanizado. Como eu escrevi um livro de 1.500 páginas, vocês não vão querer, a pessoa não vai querer que eu faça um resumo agora disso. Se eu demorei 1.500 páginas escrevendo para mostrar isso, você olha que o negócio é complexo. Agora, fique sabendo o que é. É uma consciência extrafísica que passou pela reurbanização. Ela estava, por exemplo, nos infernos extrafísicos, aquilo que os espíritas chamam de umbrais, que estava lá na pior. E ela então foi tirada de lá, eles conversaram com ela, e às vezes ela já está começando a nascer aqui. Então nós estamos atualmente com a revoada das Consréus renascendo na Terra. E isso parece que vai se intensificar muito até 2075. Com isso, então, você vê a filha que mata o pai e a mãe que mata a criança, isso tudo é Consréu, tem um monte delas. Consréus, a maioria dessas estão nascendo na Terra, hoje, bem caracterizada, elas nasceram de 1945 para cá. De modo que hoje a maioria da população está aí, tem muita gente que é Consréu. Olhe na sua família, se ela tem 17 elementos, tem Consréu no meio. Agora, o ideal é ler o livro. Alguma coisa, ou pelo menos consultar o livro naquilo que te interessar, porque ele tem mais de 400 capítulos. Dá para a pessoa estudar bem o que é que a gente está falando. Tudo tem definição, etc. Trabalho em uma empresa pública, percebo com muita frequência a energia negativa das pessoas e os acompanhamentos de assediadores. Como manter a serenidade sem nos influenciar negativamente? O que fazer? Como me preparar diariamente? O ideal é estar vibracional. É você fazer antes, durante e depois
ao seu período que você trabalha na empresa. Agora, estado vibracional. Olha bem como é, é só olhar esses livros que tem aí, ó, aonde você acessou esse site, tem os processos do livro. Você vê aí e vai em frente. Outra coisa, qualquer coisa pegue para ver o que é o estado vibracional, que a gente fala muito. Principalmente no livro Projeciologia, se explica muita coisa de energia e estado vibracional. Tem o VD também. Há a linha tênue entre a tranquilidade advinda da ingenuidade e a tranquilidade advinda do otimismo. Uma consciência que já superou a fase da ingenuidade e está sendo otimista ainda pode ser avaliada de maneira equivocada devido aos requisitos de vivência do passado. Só o tempo vai fazer com que os colegas evolutivos se avaliem de outra maneira ou pode-se acelerar a mudança dessa leitura anacrônica? Pode. É só a pessoa começar a fazer alguma assistência maior que ela supera isso, ultrapassa a situação. Ela sobrepuja o passado através de um presente útil, de trabalho laborioso. Isso aí é muito importante por causa da exemplificação. Agora uma aqui. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo senhor e o Chico Xavier na década de 50, já havia referência sobre psicossoma e outras informações de ponta para a época. Essa consciência, André Luiz, continua contribuindo atualmente com informações para a implantação da conscienciologia no planeta? Tudo indica que ele já ressomou. Ele já está liberto do contexto religioso e mais voltado para o paradigma consciencial? Está. E também do contexto médico que ele tinha, da eletronáutica. O senhor tem essa informação? Alguma coisinha a gente tem. Mas deixa para lá, porque esse negócio é brabo. O povo nem acha que a pessoa que é o André Luiz, que é outra pessoa. Já arranjaram uns 4 para falar que não são. O povo está tudo brigando para saber. E ele está pouco ligando. Está seguindo com a vida, já estudou as coisas, está bem lá na frente. Uma coisa que é pior, já que você falou nesse assunto. Na década de 50 foi publicado esses livros, o Evolução e o Mecanismo da Mediunidade, onde nós falamos com André Luiz, a gente fala em psicossoma e fala no centro de energia, que são os chakras. Os espíritas não estudaram isso, ninguém usa essa palavra. Por quê? Allan Kardec não usa, está tudo parado no tempo, J. Cristo não fala isso, o Novo Testamento não fala isso, a Federação não fala essas coisas. Como ninguém pesquisa, ficou tudo parado no tempo. Bom. Enfim, o Espiritismo está cheio de bolor, está oxidado, está enferrujado, está mais envelhecido do que eu com a minha barba e tudo. O processo todo esse. Professor Valdo, você poderia alongar um pouco a questão da paciência em função de atingir uma tranquilidade? A paciência, ela é mais psicossomática ou ela também é mental somática? Não, a paciência, ela é psicossomática quando ela é, por exemplo, a paciência da mãe com o filhinho que está fazendo as coisas. Então a mãe repete, faz as coisas, tudo. Isso é uma paciência psicossomática. Agora, a paciência mental somática é aquela bem pensada, com calma. É essa que eu procuro ter com vocês aqui. Nem sempre a gente consegue. De vez em quando tem que dar uma rasteira no loche, uma coisa qualquer assim. Não é isso? Mas é essa. Isso aí é mental somática, que é a do discernimento. É aquela que a gente quer que se mantenha o tempo todo. Essa paciência é da imperturbabilidade. Essa que é importante. Valdo, mental somática. No B. E a paciência, você pode esclarecer, ela é anterior à tranquilidade ou ela vem junto? Aqui, a imperturbabilidade mata tudo. Ela está por cima de tudo isso. A pessoa tem que passar por tudo isso para chegar na imperturbabilidade. Não só a paciência, como a tranquilidade, como a calmia íntima, como a capacidade de introspecção, por exemplo, a pessoa fazer uma reflexão de 5 horas. Tudo isso ela precisa passar, dominar essa condição para chegar na imperturbabilidade. Senão não vai. Você queria falar alguma coisa? Se é aquele caso do cara que já foi desperto, sujeito que já foi desperto e acabou nessa... Sujeito que já foi desperto noutra vida, noutra existência, né? Aí ele acaba ressomando e entra para a coisa do hedonismo e tal, e fica meio na pasmaceira. Isso é difícil.
É difícil de acontecer. Mas... Se ele é muito lúcido, ele não vai fazer isso, porque com a dispersidade a pessoa dá mais valor para a energia. Dando mais valor para a energia, ele fica no outro patamar. Mas é por isso que eu ia falar, porque um dos fatores... Ele não volta atrás. Um dos fatores, eu entendo isso, eu acho que está certo mesmo. Agora, um dos fatores de manutenção em alto nível da tranquilidade é justamente o domínio, não é só a única coisa que internamente, você tem o domínio na energético, vida é o período infantil, que às vezes influi nele. Mas agora pensa bem o processo, por exemplo. Uma pessoa que sabe a tabuada, ele conhece a aritmética, depois ele tem a matemática superior. Numa outra vida, ele vai começar com a tabuada de novo. Então, isso aí que você tem que dar um desconto para ver a condição da pessoa dentro daquele contexto do momento evolutivo dela. A nova vida, o neo-soma, a neo-vida, a neo-proex. Mas vamos dizer que dê tudo errado, o que permite, que viabiliza ele ficar numa condição dessa. Agora, o que eu digo é o seguinte, a dispersidade é uma vacina, é uma profilaxia, das mais sérias que tem. Mas um caso desse é exceção, então. De exceção. Não, geralmente não. É um processo que a pessoa passa, por isso que é que eu estou falando, por exemplo, eu desejaria ter uma racionalidade maior, que me desse uma maturidade regular ou razoável aos 8 anos. Isso seria o ideal. Isso é devido ao processo do renascimento. É no renascimento que a coisa muda. Eu estava até brincando com a Mala, que eu disse essa coisa da ressoma, né, da idade que retoma a lucidez, que você tem aquela vela que não apaga, né? Ela apaga e acende, apaga. A gente está tentando, que é mais cara essa vela, né? Mas esse cara, então, ele já tem o... Não, é uma metáfora, né, claro, né? Mas então esse cara aí, ele tem esse domínio de energia, mas ele também é vacinado. O desassediado, ele se sente com muito mais autossuficiência. Então, tem gente na Terra hoje, se você for falar em autossuficiência, ele começa a rir de você, porque ele acha que isso é impossível. Tem outros, se você for falar em perturbabilidade, eles também ri na sua cara, porque ele acha que isso não pode. Agora veja, tem pessoa que tudo que ela não consegue, ela acha que é impossível. Ninguém consegue aquilo que ela não conseguiu. São essas pessoas. Então, por exemplo, a imperturbabilidade. Muita gente já falou para mim, não, isso é impossível. Bobagem esse negócio que está falando. São esses que falam que eu estou, a minha ilusão, que eu crio coisa. Agora veja, eu vivo falando em fatos e parafatos aqui o tempo todo. Princípio, meio e fim, o processo racional. Mas não adianta, a pessoa está falando à distância. Esses aí são os cães que ladram. A caravana está passando e eles estão, au. Não está entendendo? Eles tinham que vir encontrar com a turma das caravanas, conversar. E olha que eles estão à distância, que aí é mais fácil de ficar tranquilo. É difícil ficar em crise. Ficar em crise de crescimento e manter a tranquilidade relativa, isso aí que é. Mas então você entendeu. O problema todo é de maturidade. Eu entendo, mas há certos níveis e qualidades de maturidade consciencial que não tem jeito de regredir. Não regride. Não regride, não tem jeito. Por exemplo, como é que uma pessoa que conhece matemática superior, ela vai regredir se ela estiver lúcida para ficar mexendo com tabuadinha? Não vai. O pensamento dela é muito superior àquilo, não cabe mais dentro de uma equação aritmética. Então, tem que ser uma equação maior do Darwin. Seria só inteira. Seria só, então, no momento de transição desse, tipo ressoma, por causa de baixa de lucidez. Isso é que influi, por isso que é que eu acho. O que é que nós, eu e a Kátia, são preocupados com isso. Que é o problema de você recuperar, pelo menos essa lucidez relativa que eu tenho, ou que ela tem hoje, agora, nesse instante, agora. Mas isso, o mais depressa possível. Pensa bem você, como é que você foi com a sua maturidade? O que demorou? É isso. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 84 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 49 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos recados do Alexandre, curso Psicograma Parapsíquico, a mim, o curso 40 Manobras Energéticas, a Cristina, Fórum da Tenops, o Valdson, curso EV, a Alzira, o curso Cobaia, o curso Consim Cobaia, desculpa.
E antes o recado do Amigos com o Eduardo Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar aqueles amigos da enciclopédia que inspiram a sua inscrição agora em maio a fazer a sua renovação através do site, com os cartões Visa e Amex, ou aqui na recepção do CAEC. Nós gostaríamos hoje de agradecer as empresas amigas da enciclopédia, por exemplo, a empresa Coraz Imóveis, lá de São Bernardo do Campo, que renovou o seu contrato com as tertúlias, com a divulgação das tertúlias. A Roper, aqui de Foz do Iguaçu, uma instituição de amplitude nacional, dentro do marketing educacional, entre várias especialidades que eles atuam. A Menta Limão, sanduíches, aqui no sucos, né, aqui no shopping. O Subway, sanduíches. A Way Contabilidade, a Pomare, Laboratório Canone das Pastilhas Valda, Atilato Confecções e a Academia Bio. A gente lembra que nós, até o dia 31 de julho, estaremos com a campanha Amigos da Serenidade, e todos aqueles que se inscreverem no programa Amigos da Enciclopédia vão estar concorrendo a vários cursos de desenvolvimento do parapsiquismo, entre eles o curso Práticas do Parapsiquismo Avançado, o curso Balanço Existencial, em 2011, o curso 40 Manobras Energéticas, 2 vagas para o curso Lexicologia, 1 vaga para o curso ECP1, ECP2, Acoplamentário, Teoria e Prática da Inversão Existencial e um curso avançado doado pela Pré-IC de Pesquisologia. Esses cursos todos vão ser sorteados no dia 1º de agosto, no final da tertúlia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para divulgar o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal, uma parceria da Sinvex, CAEC e Apex, e é um curso inédito juntando campos energéticos e planilhas de planejamento existencial. Segundo o verbete, né, o desenvolvimento parapsíquico segue 5 ciclos, que é o curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo, desperticidade e completismo. O curso acontece em 4 dias, com aulas, debates e 3 campos energéticos. Os EPICONs são a Cristina Aracaki, Marina Tomás, Pedro Fernandes e o Felipe Mansur. Lembrando, pessoal, que esse curso acontecerá em julho, nos dias 12 a 15, para qualquer pessoa que já tenha algum nível de conhecimento da Conscienciologia, tenha feito algum curso introdutório. Então, convidamos a todos para em julho estarem aqui. Obrigado. E informações no site da Sinvex e inscrições aqui no CAEC. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de lembrar a todos que o curso 40 Manobras Energéticas inicia no próximo sábado, às 8h30 da manhã. O curso também tem um segundo módulo, que ocorre em 12 e 13 de junho. Esse curso é indicado para todos que querem exercitar as manobras energéticas, visando dar um upgrade no seu domínio energético como um todo. O curso é ministrado pelo professor EPICON Mário Oliveira, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC no telefone 45-3523-6204. No sábado, quando o curso terminar, nós temos também o jantar português. É uma oportunidade para aqueles que vão estar no Village de ter um jantar especial, de poder estar confraternizando com todos aqui da CCCI, e o inverso também é verdadeiro. Para aquelas pessoas que já estão inscritas no curso e que desejarem participar do jantar, a gente recomenda também que faça essa inscrição com antecedência, porque o número de vagas no restaurante também é limitado. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de lembrar que continuam abertas as chamadas de trabalho para o 6º Fórum da TENEPS e o 3º Encontro Internacional de Tenepsistas. Esse é um evento que ocorre aqui no final do ano, em Foz do Iguaçu, entre os dias 20 e 22 de dezembro. Então, as pessoas interessadas em enviar os seus trabalhos, nós estamos solicitando que seja dado ênfase na parte da experimentologia e a TENEPS. Podem enviar os seus trabalhos até o dia 30 de junho para o e-mail forumdateneps@gmail.com. Maiores informações sobre o evento podem ser obtidos através do telefone do CAEC, 45-3525-2652, ou inclusive por esse e-mail também. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso sobre o estado vibracional, que acontecerá no dia 12 de junho, com os professores EPICONs Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. Esse curso
teórico e prático, 8 horas de cursos sobre o estado vibracional. Nós ressaltamos que recentes pesquisas foram feitas por esses 2 EPICONs em uma máquina de ressonância magnética funcional. Essas imagens vão estar sendo mostradas no curso e fazendo análise sobre partes do cérebro que são ativadas quando o estado vibracional é feito e o estado posterior à ativação do estado vibracional. Aqueles interessados para o curso, por favor, as inscrições podem ser feitas na recepção e administração do discernimento ou pelo e-mail brasil@iacworld.org. Repetindo, brasil@iacworld.org. Obrigado a todos. Boa tarde. Você gostaria de passar pela experiência de cobaia voluntária? A Consus estará ministrando esse curso nos dias 2, 3 e 4 de julho. As características do curso: um ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição, despojamento para interassistencialidade, dar e receber feedbacks, aceleração evolutiva através da criticidade sadia e aproximação da sua para-realidade, ou seja, como você perceber e buscar o que você é você mesmo, a sua para-realidade. Inscrições e informações na recepção do CAEC ou consus, eventos@consus.org.br. Obrigada. Para amanhã foi eleito o verbete Autodomínio da Conquista, com 17 votos. A especialidade é Autoevoluciologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.